Saudações para todos vocês que estão ouvindo esse áudio que eu preparei para a gente dar sequência ao nosso estudo sobre a transição para o novo mundo, que é um estudo que a gente tem feito há um bom tempo, né? Não sei dizer o tempo exatamente, mas eu resolvi fazer esse estudo, resolvi trazer esse tema porque eu acho que é uma coisa que está em pauta, né? Na mídia, na mídia espiritualista por toda a internet, não se tem falado sobre outra coisa com maior ênfase do que em transição planetária. Existem muitas inverdades a respeito, existe muita ilusão, muita ignorância, muita falta de conhecimento sobre o assunto. E acredito que é de suma importância a gente entender o que realmente está acontecendo com o nosso planeta. E mais do que isso, né? Acho que além de entender o que está acontecendo com o nosso planeta, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, né? Porque se nós somos parte desse planeta, se nós somos parte de toda essa transformação, de todo esse mover de energias, que querendo ou não, ou percebendo ou não, está afetando a nossa vida todos os dias, sem a gente ter o conhecimento disso, vai ficar muito mais difícil se mover por esse fluxo, né? Porque como o conhecimento é poder, ou seja, o conhecimento nos dá ferramentas através das quais eu posso ter uma compreensão mais exata. Com essas ferramentas eu posso aprender a mexer em mim, porque se eu sou parte dessa transformação, se eu sou a peça-chave para a transformação planetária atingir a minha vida, se eu preciso estar num eixo de compreensão exata para que eu possa fluir positivamente, então peraí, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e prestar atenção no que está vendo no mundo, prestar atenção no que está vendo dentro de mim, no que está vendo na atmosfera, né? Acho que a espiritualidade está trazendo muitos recados para nós sobre essa transformação e a gente precisa prestar atenção nesses ensinamentos, tentar aprender com eles para realmente gerar frutos. E o nosso último assunto, que foi o nosso último texto, eu falei sobre a maldição, sobre a humanidade, né? Que a humanidade acabou se envolvendo nessa magia negra terrível por matar Jesus, porque ele veio trazer, né, a libertação através da verdade, veio nos ensinar a verdade que está sendo dita aí, né, aos quatro cantos da terra. A verdade de que nós somos criadores da nossa vida, a verdade de que nós somos centelhas da fonte e que nós temos o poder de alterar o nosso destino. Que eu acho que é uma coisa que a gente deveria escrever e colocar na nossa frente, no guarda-roupa, no espelho do banheiro, na geladeira da cozinha, no carro, no portão, em qualquer lugar. Acho que a gente deveria sempre lembrar disso. Porque o saber, né, o saber intelectual todo mundo sabe, né? Isso aí você vai falar num blog espiritualista sobre lei da atração, todo mundo sabe que existe, não é novidade nenhuma. Agora, o saber visceral é o que muda o homem. O saber intelectual o torna conhecedor. E o saber visceral o torna alguém que vivencia aquilo que sabe. É muito diferente. E no texto, eu lembro que eu puxei o assunto, se eu não me engano, eu citei o assunto da Matrix, né, que eu falei que eu ia conversar sobre isso com vocês. Porque entender isso faz parte do nosso desenvolvimento para chegar onde eu quero chegar lá na frente, para a gente poder ter uma compreensão completa desse assunto. Não tem como, né, não falar da Matrix. Mas o que é Matrix, né, gente? Primeiro tem que explicar, né, que a pessoa vai achar que eu estou falando do filme, não é? É bem semelhante, na verdade o filme já passa uma ideia do que realmente seria a Matrix. Em palavras mais simples, seria o sistema. É o sistema do mundo que a gente vive, é a mídia, aquilo que é ensinado por ela, é aquilo que é ensinado pela religião, é aquilo que é ensinado pela nossa família, é aquilo que é ensinado como certo, como bacana, como aceitável. Esse é o sistema no qual todos nós estamos imersos de certa forma. Não tem como a gente viver nesse mundo sem estar imerso nesse sistema. Agora sim, uma coisa é você estar vivendo dentro do sistema, outra coisa é o sistema viver dentro de você. São coisas bem diferentes. E nesses dias eu estava
trabalhando numa apostila que eu estou montando sobre o reino de Deus, sobre o assumir o reino de Deus, que tem total ligação com tudo isso que a gente está vendo no estudo sobre a transição para o novo mundo. Eu me deparei com um assunto que eu acho que vai esclarecer bem essa questão não da Matrix, porque eu não quero ficar falando disso, todo mundo sabe o que é Matrix, como que ela funciona, mas o que eu quero trazer aqui é uma ideia de solução, te ensinar a sair disso, falar para você que você pode sair disso a hora que você quiser. Essa é a mensagem que eu quero trazer. E como a gente está falando de Jesus, né? Porque estudar Jesus é algo fascinante. Eu estudo Jesus desde os 5 anos de idade. Os ensinamentos de Jesus são tão profundos, eles abrangem realmente tudo na espiritualidade, na metafísica, na nossa vida, com palavras simples e às vezes não tão simples como outras. Muitas vezes ele falou por parábolas que parecem meio enigmáticas, mas elas têm um sentido tão profundo, tão amplo, que quando você estuda profundamente tudo isso, você se depara com uma realidade incrível. É realidade espiritual que eu digo mesmo, assim. Os ensinamentos de Jesus, eles são profundamente lúcidos e assertivos, né? O problema é que não são muito bem compreendidos como deveriam ser, porque quando você aprende a fazer a leitura dos ensinamentos de Jesus com base na espiritualidade, com todo esse aparato da espiritualidade, você realmente consegue entender os princípios dos ensinamentos de Jesus, que são praticamente todos esses princípios que a gente trabalha na metafísica, na psicanálise, né, na espiritualidade, quando a gente fala de leis do universo, lei da atração. E Jesus falou de tudo isso, claro, de uma maneira diferente, não tão mastigada como é hoje, mas falou sobre tudo isso. E o que nós fazemos hoje, todo o trabalho da luz na Terra hoje, é justamente mastigar aquilo que ele deu para aquelas pessoas na época de uma forma mais sólida, né? Porque como existia uma pressão social, uma pressão política, religiosa muito forte naquela sociedade, não era muito legal se você falar abertamente como a gente fala hoje aqui, por exemplo. A gente condena a atitude da religião assim, descaradamente, e não acontece nada, porque nós temos, de certa forma, uma liberdade de expressão. Na época de Jesus não tinha essa liberdade, então você tinha que ensinar as coisas de uma forma mais simbólica, justamente para você não agredir o sistema que era profundamente opressor, né, que era um sistema que dominava pela força física. Claro, existe isso hoje ainda, mas na época era bem diferente. Então, hoje a espiritualidade está trazendo esses ensinamentos de Jesus de uma maneira mais fácil, vamos colocar assim, da gente entender, com palavras que cabem mais no nosso vocabulário, que se encaixam mais no nosso dia a dia, nas coisas que nós vivemos, na nossa forma de compreender as coisas. Então, a humanidade está tendo essa oportunidade. E dentro disso tudo aqui que eu estou falando, Jesus comentou no meio do Sermão do Monte, que está nos evangelhos, vocês que conhecem sabem disso. Ele falou sobre 2 portões, o portão estreito e o portão largo. E ele falou que o portão largo é o portão que conduz à morte, né? E que muitos são aqueles que atravessam por ele. Também falou do portão estreito, dizendo que poucos são os que se acertavam com ele, mas ele era o portão que conduzia à vida. A religião pegou isso e transformou num ensinamento tão enganoso, tão maldoso e perigoso de certa forma, porque ela passou o seguinte ensinamento: o portão largo é o portão da facilidade, onde tudo é fácil, onde tudo... E o portão estreito é onde tudo é difícil, tudo é com muito esforço, tudo é com muito empenho, tudo é com muito sacrifício. E foi esse ensinamento dado para nós. Daí a gente, né, confundiu tudo e começou a achar que a pessoa que vive tudo no fácil, no bom, na prosperidade, na abundância, ela está errada. E que o certo perante os ensinamentos de Jesus é você ter tudo com muito sofrimento. E não tem nada a ver com isso. O que ele quis dizer nesses ensinamentos é uma coisa completamente longe, passa longe do que nos foi ensinado. Primeiro que o portão largo, vamos imaginar assim, um portão largo.
O portão que é largo, que ele é espaçoso, ele passa tudo, né? Se você quiser, você tá com uma... Você monta numa carroça, coloca tudo em cima e passa pelo portão sem menor problema. Agora, o portão estreito, não. Ele vai exigir que você deixe a sua carroça para trás, que você entre sozinho. E o portão da vida que Jesus estava ensinando era um portão tão estreito que só passa você. Você pode passar nele. Você passa numa boa, mas só você. Nada além de você entra junto através desse portão com você. O portão largo não, todo mundo entra, todo mundo passa, é um escarcéu, o povo faz o que quiser, não tem problema nenhum. Agora o portão estreito não. O portão estreito só passa a gente. E olha que ensinamento profundo que tem nessas palavras de Jesus. Porque se você parar para pensar no que o mestre quis trazer para nós com isso, é muito profundo e que resolve a questão da Matrix. Que é, o portão largo, eu não sou cobrado. Não, eu não tenho necessidade de mudança, eu não tenho necessidade de renúncia, eu não tenho necessidade de me limpar de nada, eu não tenho necessidade de deixar algumas coisas para trás, de desapegar, não. Eu posso pegar tudo quanto é bagagem, tudo quanto é coisa, tudo quanto é peso comigo e levar. Eu posso passar com a minha família nas costas, eu posso passar com os meus medos nas costas, com as minhas vaidades, minhas inseguranças, eu posso abraçar toda a minha zona de conforto e passar pelo portão largo sem menor problema. Tudo bem, o portão é largo, não vai me atrapalhar em nada. Agora no portão estreito não dá para fazer isso. Não dá, eu não tenho como levar ninguém além de mim. Eu não posso levar meus medos, minhas vaidades, meus orgulhos. Eu não posso levar minhas mágoas, meus ressentimentos, porque a única coisa que passa por ele sou eu, em essência, desnudo, despido de tudo aquilo que forma uma carapaça, que forma um peso, uma bagagem excessiva. Isso eu tenho que deixar. Olha que ensinamento profundo. Se eu quiser entrar no portão que conduz à vida, eu tenho que deixar os pesos para trás. Eu tenho que renunciar a tudo aquilo que não é meu, que não é da minha essência. Ou seja, portão largo, zona de conforto. Portão estreito, vida, crescimento, mudança, aprendizado, transformação. E não tem como viver toda essa transformação que conduz à vida, à excelência, ao melhor, se você não renunciar. O que te impede de passar por esse portão? Claro, porque presos em nossas zonas de conforto, sejam familiares, sejam profissionais, sejam emocionais, que são as mais fortes, sejam espirituais, porque também muitas vezes nós não mudamos de crenças, porque nós temos medo de encarar o novo, de encarar a mudança, de fazer todo um trabalho de reformular as minhas ideias, meus valores, os meus princípios. Eu vou ter que ver tudo isso e eu não quero ver tudo isso, porque encarar tudo isso é perceber que eu errei, que eu me equivoquei, que eu fui enganado. Daí eu vou ter que trabalhar para fazer tudo de novo. E quem está na zona de conforto não quer trabalho, não quer empenho, não quer arregaçar as mangas e mudar. Às vezes você quer um crescimento profissional, mas você tem medo de arriscar uma nova profissão, tem medo de sair do seu trabalho, tem preguiça de fazer um curso, está se amarrando. Você está escolhendo o portão largo que conduz à morte. Que morte? Não é a morte do corpo físico, é a morte da sua alma, dos seus sonhos. Porque aquele que se agarra à zona de conforto, ele não vai se realizar. Ele não vai viver a plenitude da vida, tanto da vida na matéria, como principalmente da vida espiritual. E aquele que vai pelo portão estreito, que entende que ele é a chave para a excelência dessa vida plena, aquele homem que entende, aquele ser humano que entende, que não foge do trabalho, que não foge, que não tem medo de crescer, que não tem medo de deixar para trás aquilo que não serve, que não tem medo de se despir daquilo que não compõe a sua essência, que tem coragem de encarar seus medos, suas inseguranças,
que não foge de desafios, que está disposto a tentar, que está disposto a errar, que entende que isso faz parte do caminho, que compreende que buscar a excelência, a perfeição é cair, é se equivocar. Ou seja, não tem orgulho. Ele não deixa a vaidade e o orgulho o manterem presos naquela zona de conforto e continuar passando a vida inteira por aquele portão largo, que parece confortável, porque como a zona de conforto é assim, parece bom, parece, mas só se camufla, não é boa. A zona de conforto não é boa porque você fica andando em círculo, não tem novidade, não tem progresso, não tem crescimento, não tem um novo. O que não tem um novo não gera movimento. Se não tem movimento, não tem energia fluindo, não tem prosperidade, não tem sucesso, não tem saúde, não tem realização, não tem êxito, não tem crescimento, não tem expansão, logo, não tem espiritualidade. E espiritualidade compõe tudo isso. Tudo isso está dentro do que é ser espiritualista. Ser espiritualista é ser feliz, bem-sucedido. E a Matrix, o que é a Matrix? Nada mais é do que a ideia de zona de conforto, né? De se manter ali naquele estado morno, de não crescer, de não ver mais nada, de não entender mais nada, de aceitar as coisas como são. E pior, né? Além de aceitar as coisas como são e se negar a ver o óbvio, lógico que está sendo dito aí, ó, há milhares de anos, é responsabilizar os outros pelo que está acontecendo. Né? Porque se lança uma revolta na internet, por exemplo, aí é o governo que é culpado, aí é a mídia que não presta, é a mídia que coloca coisa ruim na cabeça dos outros, é os Illuminati, é o sei o que lá das quantas, tudo é lá fora. A Matrix faz isso, vai culpar o que está lá fora, porque quanto mais eu culpo o que está lá fora, mais eu fujo da minha autorresponsabilidade, mais eu fujo de ter que encarar a minha própria fraqueza, a minha própria deficiência em saber lidar com a minha vida. É a válvula de escape. Enquanto eu estou culpando terceiros, eu não preciso olhar para mim. Só que vem a questão do nosso estudo, que é o trabalho da luz em todo mundo, porque quando a gente fala de transição planetária, a gente não está falando do planeta em si, né? O planeta vai ascender simplesmente, não. Quando nós falamos de transição planetária, nós estamos falando de mudança no ser humano. É o ser humano quem vai mudar o planeta. Então toda a transição, todo o foco da transição, de toda essa mudança espiritual que está havendo, é na gente, é no ser humano. Todas essas energias que estão vindo são para fazer a ancoragem do ser humano, da consciência humana, porque somos nós quem precisamos crescer. Então é em nós que o trabalho começa. Tem que esquecer essa coisa de lá fora. É em nós. Tudo é na gente. Todo esse princípio de transformação espiritual começa no ser humano. Começa nas escolhas que nós vamos fazer. Portão largo ou portão estreito? Vamos continuar brincando de sermos espiritualistas e fazemos conta que não estão vendo? Nós vamos continuar bancando os cegos? Vamos continuar achando que está tudo certo e vamos entregar toda a responsabilidade na mão do Comando Astar, por exemplo, e esperar que alguém lá venha fazer tudo? Ou nós vamos tomar essa decisão agora? Não, eu vou entrar pelo portão estreito porque eu quero mudar, eu. E a partir do momento em que eu entro nesse portão estreito, aí eu já faço parte desse novo mundo, porque eu já não estou mais naquele sistema. Eu já não estou mais naquele... Entendeu? Isso é a Matrix. Eu já não penso como eles. Eu já não estou lá cego, preso à minha zona de conforto, preso aos meus medos, culpando os outros, me achando vítima, me enxergando como incapaz, impotente, vítima de forças hostis e um mero ser humano à mercê do destino, né, do que acontece lá fora. Matrix. E essa Matrix não é um sistema lá fora. É uma coisa que atinge a gente, que pega a gente, que faz a gente acreditar nessa baboseira toda.
Quando na verdade, conforme eu falei no outro estudo, uma frase só destruiu a Matrix. E essa frase é: tudo é possível ao que crê. Engraçado que eu publiquei esse texto, imediatamente eu percebi a resistência de muitas pessoas. Parece que essa frase literalmente desafia a gente. Tudo é possível ao que crê. Então, peraí, eu não vou ler esse texto. Não vou ler porque eu tô aqui esperando um extraterrestre mudar minha vida. Eu tô aqui esperando um governo assumir o Brasil no lugar do PT e consertar tudo. Eu tô esperando Jesus voltar. Eu tô esperando sei lá o que vir resolver. Então eu não posso encarar esse versículo, essa frase, tudo é possível ao que crê. Porque ela joga o que na minha cara? Que quem tá criando sou eu. É isso que essa frase faz com a gente. E esse é o problema, essa pedra de tropeço que está impedindo você, de repente, de entrar na nova era. É tomar posse. Parar com esse medo. Com essa resistência em aceitar que você cria. É você que está criando. É você que está fazendo. Se sua vida está ruim, é porque você está acreditando em besteira. Você está deixando o seu poder na mão de terceiros. A sua vida está difícil? Por quê? Porque você está resistindo. Olha para você. Encara você. Encara seus medos. Encara a sua dificuldade em aceitar que na verdade é você que não quer mudar. Você está esperando alguém fazer alguma coisa porque no fundo você não quer fazer. Você finge que não precisa fazer. Aí você empurra, né? Com a barriga. Empurra com a barriga, continua na Matrix, reclamando, se queixando, murmurando porque não muda, porque não muda. Ah, quando que fulano vai vir? Quando que as coisas vão acontecer? Quando que vai melhorar? Quanto que vai melhorar? Quanto que vai melhorar? Sabe quando que vai melhorar? Nunca. Só vai melhorar quando você melhorar. A sua consciência. Quando você compreender, aceitar, receber essa frase, olha, tudo é possível ao que crê. A partir do momento em que essa frase foi dita, a Matrix foi destruída. Não tem Matrix. Onde você está vendo Matrix? Cadê? Não tem Matrix. Tem você acreditando nela. Então o problema está onde? Em você. Não está na Matrix, não está na Rede Globo. Não está no PT, não está nos Illuminati. Não está em reptiliano, não está nada disso. Está em você. É você que ainda não tomou posse, é você que ainda não entendeu que todas as forças cósmicas estão apoiando você na mudança que você precisa fazer na sua vida. Você que ainda não entendeu isso, que a ponta do seu dedo é a ponta do dedo de Deus e com ele você pode mudar tudo. Então cadê a Matrix? Existe realmente um sistema me dominando? Ou sou eu que não me domino, que ainda não aceitei que eu crio conforme creio, que eu crio conforme penso, que eu crio conforme sinto, que eu crio conforme vibro e que eu sou uma máquina que cria constantemente. Porque no dia que eu entender isso, eu não vou mais acreditar em Matrix. Eu não vou mais acreditar em crise econômica. A crise está lá fora, pegando quem acredita nela. Tá certo que nós vivemos num meio social que não tem como alguma coisa acontecer sem interferir no todo. Uma coisa é afetar, outra coisa é definir. Não define. Tudo é possível ao que crê. Não tem condição. Você percebeu que essa frase não tem condição? Mas, não tem mas. Todavia, porém, no entanto, contudo, tudo é possível ao que crê. Ponto final. Sua vida está difícil? Tudo é possível ao que crê. Seus relacionamentos estão ruins? Tudo é possível ao que crê. O Brasil está passando por uma crise? Tudo é possível ao que crê. Agora, quem está passando pela crise? É a massa que está presa nessa ignorância, nessa matrix? Ou são as pessoas que estão fundamentadas no tudo é possível ao que crê? Porque se você está no tudo é possível ao que crê, não tem crise. Certo? Se você crê na solução, não tem crise. Se você crê na prosperidade, não tem crise. Se você crê na abundância, não tem crise. Agora, se você acredita na falta, se você acredita que realmente estamos enfrentando um problema que precisa de intervenção alienígena, pronto.
Você está na Matrix. Você não está vivendo no tudo é possível que crê. E só está na nova era, no novo mundo, tomando posse de todas essas benesses divinas. Quem vive nessa frase? Tudo é possível que crê. Que tal hoje você pensar sobre isso? Que tal hoje você sentar você na cadeira, ou melhor, levar você até o espelho e falar assim, olha, eu preciso mudar. O Vinícius me mostrou que na verdade não tem nada acontecendo lá fora. Tudo está acontecendo dentro de mim. Se o que está lá fora está me pegando é porque eu estou dando atenção para o que está lá fora. E se eu acredito que o comando estelar é tão poderoso a ponto de mudar todo esse mundo, a ponto de mudar toda essa nossa sociedade louca, maluca, perdida de si mesmo e da fonte, se eu creio nesses seres tão poderosos que a qualquer momento podem simplesmente alterar o destino da humanidade, então eu vou seguir aquilo que eles estão dizendo para mim. Se eles têm o poder, é porque eles sabem da verdade. Então eu vou seguir essa verdade. Porque o que eles ensinam para nós o tempo todo é isso. Tudo é possível que crê. E se eu quero fazer parte de todo esse mover espiritual que está transformando a Terra e que eu tanto desejo que venha para cá, eu não vou mais ficar esperando eles descerem. Eu vou entrar pelo portão estreito. Porque inevitavelmente esse portão estreito vai me levar aonde está a solução. Este portão estreito é o caminho que vai me levar para o meu melhor, porque tudo é possível ao que crê. Toma posse disso. Para com esse vitimismo, com esse coitadismo. Para de esperar que alguém faça alguma coisa quando você tem o poder para fazer tudo. Assuma. Muda a sua vida. Muda essa realidade que está difícil. Tudo é possível que crê. Tira esse véu dos seus olhos. Não tem nada te impedindo. Não tem força nenhuma segurando você. A única força que está te segurando é a da sua dificuldade em acreditar que tudo é possível que crê. No dia que você acreditar, no dia que você vestir isso, no dia que você assumir isso e for essa frase vivendo dia após dia, louvando, agradecendo, crendo, confiando, depositando e descansando nessa fé plena de que tudo é possível ao que crê, esteja certo, você vai viver uma vida completamente diferente. Você vai entrar no reino, entrar na nova era, onde todas as coisas são boas, plenas, abundantes e felizes, porque a vida tem, Deus tem, um caminho de excelência e de positividade para todos nós. O nosso trabalho é tomar posse, é viver, é acreditar nisso e seguir em frente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar falando sobre isso e muito mais no nosso estudo. Para você que está aqui ouvindo esse áudio no YouTube e não conhece o nosso trabalho, embaixo aí do vídeo está lá o endereço do blog. Entre para você conhecer as canalizações, as mensagens, enfim, todo o trabalho que nós fazemos para auxiliar você, para dar força para você, para ancorar você nesse caminho e principalmente na compreensão de que tudo é possível ao que crê. Fique com um abraço, luz e benção. E até o nosso próximo vídeo, áudio, estudo, texto, seja lá o que for. Até a próxima.